Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado, Ana. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento ao nosso julgamento. Nós estávamos julgando o item 183 da pauta do contribuinte, são embargos de conselheiro, item 183, do contribuinte José Eustáquio Alves, de relatoria do conselheiro Gregório. Antes de eu dar seguimento aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse item? Bem, eu estava analisando melhor no intervalo que a gente estava fazendo, e eu resolvi, na verdade, rejeitar os embargos, acompanhar, portanto, o voto do relator nesse pertinente. Tá. O relator estava rejeitando os embargos, até a gente chegou a propor diligência antes do intervalo, tal, né? Luiz e Francisco, vocês... deixa eu fazer a coleta de novo de votos, então. O Gregório está rejeitando os embargos. Fazer a coleta de votos. O Gregório está rejeitando os embargos. Luiz, você acompanha o relator ou acolhe os embargos? Acolhe os embargos. Acolhe os embargos. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. A divergência. Renata? Eu acompanho o relator. Relator. Rafael? Relator. O Márcio, então... Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Ana? Relator. E eu acompanho a divergência. Então, colegas, vai ficar assim para o item 183 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Dene, que votaram por acolher os embargos. Tá? Daí, nesse caso, não há por que se fazer a diligência, nesse caso aqui, né? Não, decisão, e essa decisão vai ser replicada nos itens 84 e 85. 184 e 185 da pauta, que são itens do mesmo contribuinte. O 186 já foi julgado, era um item em relação ao qual tinha sustentação oral. O próximo item da pauta é da conselheira Renata, de relatoria da conselheira Renata, é o item 188, e aí em relação a esse tem mais um repetitivo, é o do contribuinte Gil Donei dos Santos Barreto, Gil Donei, acho que é o contribuinte, né? Acho que é o contribuinte. Gil Donei dos Santos Barreto, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode então iniciar a leitura. Se puder fazer um resumo, Renata, a gente agradece. Pode começar. Eu acho que a gente pode começar pelo voto. Aí, se você é ITR, né, que é um assunto que a gente já está bem acostumado, se vocês acharem que é o caso, a gente retorna para o relatório, tá? O recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme brevemente relatado, traz de recurso voluntário, interposto contra o acórdão que julgou procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$ 599.292,77, proveniente do lançamento suplementar de TR de 2009, multa proporcional a 75% e juros de mora calculados até 15 de 4 de 2014, incidência sobre o imóvel rural denominado Fazenda Catuaba, com área total declarada de 1.516,8 hectares, localizado no município de Barreiras, Bahia. Segundo consta da descrição dos fatos em enquadramento legal, constante da notificação de lançamento, a autuação decorre do fato do sujeito passivo, embora regularmente intimado, não ter comprovado a área declarada efetivamente utilizada para a plantação de produtos vegetais, área de pastagem, nem o valor da terra nua por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 15.6533 da PNT, ensejando a glosa dessas áreas pela autoridade lançadora,
e o arbitramento do VTN com base no sistema de preços de terras CIPT da RFB, instituído por meio da portaria SRF 447 de 2002. Em sua impugnação, julgada improcedente, o recorrente argumentou que houve erro no procedimento da TIAC e DIAT do período, pois o imóvel possui área total de 752,93 hectares, além de áreas de preservação permanente, 38,6 hectares, de reserva legal, 56,6 hectares, de floresta nativa, 134,9 hectares, com benfeitorias, 5 hectares, e com pastagem, 400 hectares, conforme o memorial descritivo anexado na oportunidade. Ademais, alegou que o VTN arbitrado estaria em absurdo descompasso com os valores praticados na região onde se localiza o imóvel, segundo o laudo de vistoria e avaliação, também juntado aos autos com a impugnação. Só um minutinho. Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste que houve erro no preenchimento da DIAC e DIAT do período, o que argumenta ter ensejado a interpretação equivocada por parte da autoridade fiscal atuante, que teria deixado de observar o real tamanho da área do imóvel constatado quando do georreferenciamento da área. O seu correto valor, apurado por laudo técnico em conformidade com as normas da BNT, juntado ao recurso voluntário, além de não excluir da base de cálculo as áreas de reserva legal de proteção permanente, nem reconhecer a criação de animais de grande porte, bovinos, média por ano. Eu acho que deve ser por área, depois eu corrijo. Alega que, ao proceder à avaliação da terra, visando subsidiar as informações a serem prestadas ao fisco em decorrência da ação fiscal, constatou-se que a área do imóvel é inferior à declarada e constante do registro de imóveis, divergência provavelmente decorrente do fato da maior precisão obtida na medição das áreas nos dias atuais, em decorrência da utilização de equipamentos de medição e aferição por meio de GTS. Desse modo, argumenta que há necessidade de retificação da DIAC e DIAT para fazer constar a correta área do imóvel de 752,92 hectares e não 1.516,8 hectares, como declarado. Alega ainda que, por erro de fato por parte do responsável pela elaboração da DIAC e DIAT do recorrente, não foram informadas as áreas de preservação permanente, reserva legal e a quantidade de bovinos no imóvel, e afirma ter havido erro de fato também no que diz respeito ao valor da terra nua, razão pela qual a retificação da declaração também se faz necessária. Argumenta que o laudo técnico de avaliação anexado aos autos com recurso elaborado conforme as exigências da NBR 146533 da BNT, comprova que o valor atribuído à área não estava correto e que foi observada a efetiva existência das áreas de reserva legal e preservação permanente, e o extrato expedido pela ADAB atesta a quantidade de cabeças de gado bovino criada na fazenda no ano de 2008 e seguintes. Alega, por fim, a ausência de relevância da conduta do recorrente para ensejar a aplicação da multa. Constata-se que o cerne da discussão travada nos presentes autos diz respeito à alegação de erro de fato no preenchimento da DIAC e DIAT do período atuado pelo contribuinte e na sua pretensão de retificação das aludidas informações com a consequente alteração da exigência tributária da recorrente. Pois bem, tomando de empréstimo as palavras da ilustre conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, nos autos do processo administrativo número final 2014 de 2016, quer dizer, 720-665-2014-62, apesar de alteração dos dados declarados originariamente na correspondente DITR somente ter sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que a hipótese de erro de fato deve ser analisada observando-se os aspectos de ordem legal. A obrigação tributária decorre diretamente da lei e não da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não será a declaração errônea do contribuinte que fará surgir a obrigação carente do supedâneo fático jurídico, mesmo se já passado a oportunidade de se retratar administrativamente.
que ocorreria antes de ser certificada a notificação de lançamento. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do sistema tributário nacional, qual seja o da estrita legalidade e como decorrência da verdade material, de forma a adequar a exigência à realidade fática do imóvel. Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado nos termos do artigo 145, inciso 1º CTN, em caso de erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas, documentos hábeis e idôneos. No presente caso, o recorrente juntou aos autos com o recurso voluntário laudo de avaliação patrimonial do imóvel relativo ao período de 2009 e 2010, elaborado por engenheiro agrônomo, conforme normas da BNT e correlata à RT, que são as folhas 209 seguintes, com a finalidade de servir de embasamento para garantia hipotecária. Mencionado documento apresenta a área real do imóvel de 800,37 hectares, em contraposição ao que denomina a área legal de 1.516,80 hectares. O valor da terra nua de 855.440,13 hectares. Quer dizer, reais, desculpe. Além de 160,7 hectares de reserva legal, 23,71 hectares de área de preservação permanente, 465,9 hectares de vegetação nativa / passagem nativa e 150 hectares de passagem plantada. Segundo consta no próprio laudo acerca dos métodos e critérios utilizados, o método avaliatório empregado na determinação do valor do imóvel foi o método comparativo direto. O método comparativo direto se baseia na comparação direta com outros imóveis ofertados ou transacionados no mercado, efetuando-se, claro, as devidas correções das diferenças entre eles. Consta ainda no documento que foram pesquisados 9 elementos de amostra de mercado para tratamento estatístico e obtenção do valor médio da terra nua por hectare para a região, onde o imóvel avaliando está encravado. Ocorre que, embora esse documento possa, em tese, servir para embasar a garantia hipotecária do imóvel, disse em tese, porque não se tem conhecimento se essa informação de fato procede, para comprovar o VTN do imóvel declarado na DIAC-DIAT pelo contribuinte, necessária a apresentação do laudo de avaliação do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 146533 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com grau de fundamentação e precisão 2, conforme consta da linha B do item 9.2.3.5 da NBR 146533 de 2004, é obrigatório nos graus 2 e 3 o seguinte, a linha B, no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. A respeito do levantamento dos dados por setor, os itens 7.4.3.3 e 7.4.3.4 dispõem que a investigação do mercado pressupõe a coleta de dados e informações confiáveis a respeito de negociações realizadas e ofertas contemporâneas à data da referência de avaliação e relativamente a ofertas, embora sejam indicações importantes do valor de mercado, devem-se considerar estimativas, as que em geral acompanham esses preços e, sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações. O laudo anexado aos autos pelo recorrente com recurso voluntário, que está folhas 209 seguintes, que, como dito, abrange os anos de 2009 e 2010, conta com 9 amostras de negócios realizados, dentre os quais apenas 4 se referem ao ano de 2009 e nenhum ao ano de 2010. Ou seja, o documento não obedece ao quanto determina o item 9.2.3.5, a linha B da NBR 146533, que exige, para o grau de precisão 2, que sejam obtidos no mínimo 5 dados de negócios efetivamente utilizados. Desse modo, o documento em questão não é hábil a demonstrar o VTN do imóvel e afastar o valor arbitrado pela utilidade lançadora. Com relação
a área do imóvel, acho que são negócios efetivamente realizados. Eu vou trocar aqui, tá? Não é efetivamente utilizados. Com relação à área do imóvel, entendemos que a divergência entre a área declarada de 1.516,8 hectares e a área que o recorrente, ora, pretende ver reconhecida, de 800,37 hectares, apontada no mencionado laudo de avaliação, não decorre de mero erro de fato. Com efeito, conforme se verifica na certidão do registro de imóveis de folhas 43, da escritura pública de compra e venda de folhas 46 e da procuração pública de folhas 44, todos os documentos que gozam de fé pública e que dizem respeito ao imóvel em questão, a respectiva área é de 1.516,8 hectares e os demais documentos constantes dos autos não são hábeis a justificar a pretendida alteração. De fato, além do laudo juntado com o recurso voluntário, o recorrente anexou aos autos, com a impugnação, memorial descritivo e laudo de vistoria de avaliação referente ao ano de 2010, com o objetivo de determinar tecnicamente o valor monetário atual do imóvel rural, denominado Fazenda Catuaba, que aponta que, segundo o levantamento topográfico anexo, a área do imóvel é de 752,93 hectares. É dizer, o recorrente apresentou dois laudos distintos que apontam dimensões de área total do imóvel também distintas. Assim, tais documentos não se mostram hábeis a desconstituir informações constantes de documentos anexados aos autos que gozam de fé pública, notadamente a própria certidão no registro de imóveis de folhas 43. Assim, se tamanha divergência entre a área declarada do imóvel e constante do registro imobiliário, de fato, existe, entendo que deve ser devidamente apurada e demonstrada em via própria, com a consequente retificação da área respectiva no CRI. Em relação às áreas de preservação permanente e de reserva legal, anote que, embora entenda esta relatora que a apresentação do ato declaratório ao IBAMA não é imprescindível para a fruição do benefício de isenção do ETR sobre elas, se houver nos autos prova hábil de sua existência efetiva, essas provas não estão presentes nos autos. Foi feito, com relação à área de preservação permanente, tanto o laudo de avaliação juntado com a impugnação, quanto trazido aos autos com recurso voluntário, apenas apontam que haveria no imóvel 38,6 hectares a esse título, mas não identificam claramente a área em questão. Tampouco a vinculam a hipóteses previstas na legislação ambiental que justifiquem sua classificação como tal. No que diz respeito à área de reserva legal, o entendimento deste Tribunal Administrativo, expresso no entendimento no enunciado de número 122 da súmula de sua jurisprudência de teor vinculante, é no sentido de que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, supra eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental. A jurisprudência do STJ também é no sentido da necessidade de registro da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel para fins de gozo do benefício da isenção do ITR sobre mencionada área, conforme precedente abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre inúmeros outros, no mesmo sentido. O recorrente não trouxe aos autos cópia da matrícula do imóvel ou certidão no registro imobiliário que comprovem a averbação da área de reserva legal à margem do respectivo registro, de modo que a isenção tributária sobre ela não pode ser reconhecida. No que se refere à área de pastagem, o recorrente alega que anexou aos autos extrato expedido pela ADAB, que atesta a quantidade de cabeças de gado bovina criado na sua fazenda no ano de 2008 e seguintes. No entanto, os documentos constantes dos autos emitidos pelo órgão em questão, comprovantes de vacinação, folhas 149 até 152 e 255 e seguintes, referem-se aos anos de 2010 e seguintes, portanto, não se prestam a comprovar a existência de área de passagem no imóvel no período autuado. Por fim, o recorrente contesta a aplicação da multa de 75% sobre o valor do tributo não recolhido,
argumento de que agiu de boa fé, acreditando que havia declarado recolhido corretamente tributo e que a penalidade aplicada nesse percentual é nitidamente confiscatória. No entanto, como bem observado pelo julgador de primeira instância, a multa em questão foi aplicada observando os ditames legais, quais sejam os artigos 14, parágrafo 2º da Lei 9393, combinado com o artigo 44 da Lei 9430. Assim, ante exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 188 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Eu gostaria. O exercício é de 2009. O crédito tributário foi constituído em 28 de maio de 2014. Ou seja, mais de quase 5 meses após, cerca de 5 meses após o fato gerador, que foi 1º de maio de 2014. Como ele é de 2009, então o lançamento pode ser efetuado até o dia 1º de janeiro de 2014. Se houver pagamento antecipado, está decaído. Não há notícia nos autos de que isso tenha ocorrido. Então, vai necessariamente vai ser necessária converter em diligência para averiguar eventual pagamento, como se tem feito já de praxe nesta turma. Eu não queria interromper a doutora, porque é tão prazeroso ouvi-la narrar as histórias que ela conta. Ela não faz votos, ela narra histórias jurídicas, é super interessante, ela narra por isso. Aí eu me senti, eu tenho que deixar ela terminar, aí quando eu terminar, eu lembrei. Você falado antes, hein, Luiz? Nossa, não, mas é extremamente deselegante eu interrompê-la, nunca como eu iria fazer isso. Aí está aqui na página, na folha. Nossa, eu não tentei mesmo. 28, eu baixei aqui sem a folha, mas está aqui. Notificação do lançamento, está aqui, assim, 28 de maio de 2014, né? 28 de maio de 2014. Ai, né, Dene? Deixa eu ver aqui essa. Exatamente a geradora de 1º de 2009. Exatamente. Exatamente, ele é de 2009. Então, nós estamos... Eu baixei aqui, eu puxei aqui a folha, eu vou mandar... mas tá... Até 31 de dezembro de 2013, se tiver pagamento... Até 1º de janeiro de 2014 poderia ser lançado, né? Então, a gente fala assim, 1º de janeiro de 2014, mas é claro que em janeiro de 2014 ninguém vai lançar, porque é o dia universal, né? É um feriado universal, mas houve sim o recolhimento. Ou, aliás, a ciência foi em 2014. Em maio de 2014. Tá. Renata, você concorda com a conversão de julgamento? Sim, claro. Não, é folha 17, doutora. É folha 17, tem lá o AR aqui, notificação, lançamento, e tem o número da notificação, lançamento, aliás, são duas, que nesse dia aqui foram dados 2 notificações de lançamento, foi da ciência de 2, eu acredito que seja 2 anos calendário, que você falou aí, 2009, 2010, né? A de 2009 é essa que você acabou de falar, é a 018, e a de 2010 é a 019. Folha 17, você disse? É folha 17. É folha 17. 28 de maio de 2014. Sim, vamos converter em diligência, sim. Tá. Colegas, alguém diverge da conversão do julgamento de diligência? Não? Então, para o item 188 da pauta, do contribuinte Gildonei dos Santos Barreto, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto do relator, nos termos do voto que segue na resolução.
Colegas, eu vou pedir um favor a vocês. Se vocês constatarem outra vez uma situação assim, avisem, dê um toque, peçam licença. É deselegante, né, Breno? Você tá é que a Renata fala de um jeito que não abre espaço, não abre uma brechinha para a gente falar. Ela é diferente de mim. Eu falo de forma interrompendo, muito bem, pois bem. Ela fala de forma direta, um discurso pegado. Então, vem interromper a jogadora aí. Eu fiquei com a boa esperança que em algum momento ela percebesse isso, né? É. 189 teu. Mesmo contribuinte. É repetitivo. Deve ser 2010. Muito mais repetitivo. Deve ser do 2010. Repetitivo. Esse repetitivo aqui, eu vou verificar se ele se aplica, tá? E aí, se ele não se aplicar, eu vou retirar de pauta, tá? Eu acredito que não, Dentro, porque a Renata falou em 2009, 2010. Eu acredito que esse novo aí seja de 2010. E foram dois lançamentos. O 018, que é esse da Renata, o número 018, que respondeu em 2009, o 019, com certeza, foi de 2010. Eu acho que o problema vai ser apenas nesse da Renata. Tá. Agora vamos fazer o julgamento do item 190 da pauta. Esse item 190 está na pauta desde junho. Vamos ver se a gente refaz ele. Ai, gente, já pensou assim, Luiz, se você olhar, se tiver decadências também, você me fala, hein, porque também é meu. Tá. Doravante, eu me sinto autorizado a interrompê-la, doutora, mas eu não Por favor, não vai me deixar ficar lendo, que nem uma matraca desgovernada. Tá. Colegas, item 190 da pauta, da contribuinte Melomac Engenharia S.A. Melomac Engenharia S.A., item 190 de relatoria da conselheira Renata. Pode começar, Renata. Peraí, é o 190, né? Por favor, hein, Luiz, porque eu sei que começo a ler, eu vou que nem uma matraca desgovernada. Por favor. E eu também estava aguardando o doutor Gregório, que é um vigilante, é um guardião da decadência, mas ele não ficou quieto, tentando, vou ter que falar, né? Eu vou lá pro voto também. Então, vamos. Recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. O presente recurso voluntário foi o interposto de decisão que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra o lançamento de ITR nos exercícios de 2006 e 2007, alterando a área do imóvel, o valor da terra nua e, em consequência, o valor do ITR suplementar lançado nos exercícios de 2006 e 2007 para R$ 311.089,46. Exercício de 2006, aí tem os valores aqui que eu não vou ler para vocês, tá? Em seu recurso voluntário, o recorrente contesta, em síntese, a glosa da área de preservação permanente declarada em suas DTRs do período, com fundamento na não apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental ADA ao IBAMA, bem como fundamento da decisão recorrida para manter o lançamento no sentido de que DR incide sobre o imóvel rural declarado de utilidade pública ou de interesse social até a data da perda da posse pela emissão prévia ou provisória do poder público na posse ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do poder público, o que não é o caso do imóvel em questão. Argumenta que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é desnecessário apresentar o ato declaratório ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR quanto às áreas de preservação permanente e que não se nega que o proprietário do imóvel seja contribuinte no sentido do ITR até que a área seja desapropriada e o poder público emitido na posse, mas que o que não se admite é que não haja a isenção na parcela da propriedade que está incluída na reserva permanente. Assim, alega que o lançamento é nulo, seja por deixar de considerar a área de preservação ambiental, seja pelo irreal valor atribuído ao imóvel,
sobre o qual incide o imposto que configura o confisco vedado pelo artigo 150, inciso 4 da CF. Pois bem, o recorrente apresentou as DITRs de 2006 e 2007 relativas ao imóvel em questão, nas quais declarou área total de 2.194,4 hectares e área de preservação permanente de 1.877,9 hectares. Conforme consta do auto de infração, a área de preservação permanente foi integralmente glosada pela autoridade lançadora, sob o fundamento de que não houve a protocolização do ato declaratório ambiental tempestivamente junto ao IBAMA, comprovando essa informação, nos seguintes termos. Eu vou ler só aqui o que eu destaquei. Não foi apresentado o ato declaratório ambiental referente aos exercícios referidos, protocolado junto ao IBAMA em tempo hábil ou certidão do IBAMA ou órgão público, reconhecendo a existência de áreas de preservação permanente, condições necessárias para a exclusão da incidência do ITR sobre aquelas áreas, conforme legislação vigente. A decisão recorrida, por sua vez, acatou o entendimento da autoridade fiscal, neste ponto, sob o argumento de que, eu vou ler só o que eu destaquei também, para fins de exclusão do ITR, a área de preservação permanente, APP, deveria ter sido informada em ato declaratório ambiental ADA do exercício de 2006 ou período anterior e do exercício de 2007, e a área coberta por floresta nativa em ADA do exercício de 2007, que as áreas de florestas nativa primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, incluindo o bioma Mata Atlântica, passaram a ser isentos do ITR somente a partir do exercício de 2007 pela Lei 11.428, de 22 de 12 de 2006, que inclui a linha C e a linha E do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 9393 de 96. A exigência de apresentação do ADA para fins de exclusão do ITR do exercício em questão está prevista expressamente na Lei 6.938 de 81, artigo 17, parágrafo 1º, com redação dada pela Lei 10.165 de 2000. Entendemos com todo respeito que neste ponto não tem razão de julgador de primeira instância, nem autoridade lançadora. Aí vocês conhecem já o meu entendimento a respeito do ADA, que eu vou pedir para não ler, que vocês sabem que eu entendo que o ADA não é absolutamente imprescindível se houver outra forma de demonstrar a área de preservação permanente. Deixa eu ver aqui onde eu ver. Aqui. Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente, de que trata o artigo 2º da Lei 4771 da base de cálculo do ITR, se sua existência está demonstrada por outros elementos, como a própria decisão recorrida reconhece ocorrer no presente caso concreto. Portanto, tendo em vista que há nos autos laudo técnico quantitativo de áreas de preservação permanente, acompanhado da correlata ART, isso está nas páginas folha 154 até a folha 64, repetido a folhas 343 até 348, que dá conta de que há no imóvel 1.877,9 hectares de área de preservação permanente, fato reconhecido pelo próprio órgão julgador de primeira instância, a folhas 391, essa área deve ser assim reconhecida e excluída da tributação do ITR. Com relação às demais alegações tecidas pelo recorrente, entendemos que não tem razão. Com relação ao valor do imóvel, anote-se que o valor da terra nua do imóvel foi aferido com base em laudo técnico apresentado pela própria recorrente e acatado pela autoridade lançadora. É dizer, a recorrente está impugnando o valor apurado no laudo técnico que ela mesma apresentou, sem apontar eventuais vícios ou incorreções e sem trazer aos autos outro lado técnico suprindo as possíveis deficiências daquele primeiro. Como bem ressaltou o julgador Acó, em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua, da propriedade em questão, e na falta da peça técnica adequada, deve ser mantido o critério de apuração do VTN adotado no lançamento tributário.
Entretanto, considerando que ora se reconhece a área total do imóvel menor, correspondente a 1.996,15 hectares, o VTN do imóvel fica alterado para o valor de R$ 1.930.277,05 nos exercícios de 2006 e 2007, que é o produto da área 1.996,15 hectares pelo VTN de R$ 967,00 o hectare. A implicação dessa decisão no valor do ITR suplementar apurado no ano da infração será demonstrada a seguir no capítulo Revisão do Lançamento. Assim, não há como acatar a resignação desse ponto. Portanto, ele mesmo apresentou um laudo com um valor de IVTN, que foi acatado pela fiscalização, e aí ele veio impugnar. E aí eu não aceitei, porque ele não apresentou nenhum elemento novo para desconstituir o próprio laudo que ele apresentou para a fiscalização, e a fiscalização aceitou. Esse é o ponto do ITR. Então, primeiro teve a questão do VTN, da APP, que eu refutei a questão do ADA, pelas aquelas sanções que vocês já conhecem, e porque tem um laudo nos autos, um laudo técnico. E a questão do VTN foi essa: a própria fiscalização aceitou o laudo que ele apresentou, o valor que ele apresentou, e depois ele veio contestar o próprio valor que ele apresentou, sem apresentar nenhum elemento novo. É isso. Por fim, sobre a alegação de que o valor do tributo é irreal e configura a prática de confisco vedada pelo artigo 150, inciso 4 do CF, trata-se de argumento de índole tipicamente constitucional, cuja análise não compete a este tribunal, conforme expresso no enunciado de número 2 da súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos: o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja reconhecida e excluída da tributação a área de preservação permanente de 1.877,9 hectares. Ok, Renata. Essa área que você tá restabelecendo, né? Ela foi glosada, essa área, né? Sim. Tá, restabelecendo. E essa área não tem ADA tempestivo, mas pelo conjunto dos laudos, do laudo e tal, você está acatando. Exato. Então, tá. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estava refletindo, o Gregório trouxe um voto numa reunião dessas aí, com alteração sobre essa questão eu não me recordo agora exatamente, era a situação onde órgãos que administravam crédito tributário, se a gente não estaria vinculado agora a essa decisão em relação ao ADA. Eu fiquei na dúvida em relação a isso aí. Eu não sei, Gregório, se você lembra dessa discussão, foi até foi um voto que você trouxe de uma outra turma aí, você usou ele como referência. Foi na matéria invadida, né? Era uma orientação da PGFN, alguma coisa assim. Não, é em relação à ADA mesmo. Com essa alteração nova que alterou os efeitos do julgamento do CARF, ela teve uma alteração em relação à atuação da PGFN, aquelas matérias que dispensam de contestar, de recorrer. E eu me recordo que você fez um comentário no julgamento que a gente fez em relação ao ADA. Você trouxe, eu não sei se foi um voto do Rony, foi de uma outra turma. Eu sei que o relator, ele colocava que, olha, ele pensava diferente, não era o entendimento dele, mas que ele tinha o entendimento que a partir daquele momento ali, ele entendia que ele estaria vinculado, porque, de certa forma, o CARF, aí é até uma pergunta, é um órgão que administra crédito tributário. Então, não sei se julgar e administrar, mas, enfim. Eu só estou trazendo essa questão aí para lembrar os colegas que já teve essa discussão para a gente... Sim, eu acho que tem a questão de que tem um parecer da PGFN que tem dispensa de recorrer nessas hipóteses de ADA. Mas aí vocês não tem aprovação, esse parecer sem ter aprovação de uma autoridade superior, não é isso?
para virar um ato normativo que vocês tenham que respeitar e seguir. E não tinha ainda isso. Existe esse parecer, mas ele não tem ato declaratório aprovando pelo ministro. Então, nós não estamos vinculados a ele. Acho que o ponto é justamente a partir dessa lei, eu me recordo que eu vi num voto, foi o Gregório, se eu não me falei, foi o Gregório que trouxe. Que houve uma construção que, de certa forma, me deixou na dúvida se a gente não estaria passando a ficar vinculado ali, porque nessa lei, essa lei que acabou com o voto mudou a composição, né, que tem o voto empate, prevalece agora o empate, essa lei aí. Talvez essa questão aí, não sei se, já tem tanta coisa para lá, né, mas me veio na cabeça isso aí agora, mas se quiserem votar, eu só estou trazendo para o grupo, foi um assunto que eu lembro que a gente já discutiu na turma. Você quer pedir vista de mesa, Francisco? Para pensar nisso aí? Temos até sexta-feira. Eu não sei, porque eu já estou cheio de coisa aqui, porque eu vou ter uma pancada agora para frente de votos antigos, que eu estou estudando para tentar resumir, para não demorar, não estar lendo muito. Não sei se eu vou ter tempo. O Gregório, você não recorda, não? Foi você que trouxe, eu acho que você que trouxe essa num voto seu aí recente, eu acho que já foi até esse ano isso. Sobre essa questão do ADA? Eu acho que foi até o de um acordo que o Rony foi o relator, se não me falha a memória. Eu me recordo alguma coisa assim que o relator lá, ele deixava bem claro que o entendimento dele era da necessidade do ADA, aquele entendimento que a nossa turma, parcela da turma tem, sabe? Mas que ele, a partir daquilo ali, ele estava entendendo, se desdobrando, que ele teria que, de certa forma, eu entendi que ele estaria meio vinculado, mas eu também não tenho certeza se era bem isso, mas eu me recordo da discussão do debate, sabe? Eu teria que pesquisar, porque de cabeça assim, confesso que não lembro, não. Vista de mesa ou você vota, Francisco? Não, o meu entendimento continua aquele, né, de se não tem o voto tempestivo. Agora, era interessante a gente ter certeza se a gente realmente não está vinculado a isso aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, sexta-feira vai ser na parte da manhã ou na parte da tarde? De manhã. De manhã, pode ser de manhã? É melhor de manhã, né, eu acho, né, não sei. Não, é porque tarde também. O meu dia de quinta e sexta são votos sequenciais do início e são votos antigos, de junho, coisa antiga, só livro caixa e depósito bancário. Então eu tô correndo para tentar, primeiro que coisa antiga, para tentar resumir isso daí, para a gente não, porque tem voto de 40 páginas aqui, então se a gente for ler, a gente vai julgar poucos, e aí eu não estava querendo mudar muito o foco. Mas de manhã só tem coisa nova. De manhã só tem coisa nova. Então amanhã é quinta, não. Amanhã é quinta. Não, sexta-feira. Não, sexta tem, mas é porque eu teria que olhar à noite, né? Amanhã à noite ou quinta à noite, né? Você não quer dar uma olhada em seus votos, não, Gregório? Recente, você trouxe isso num voto seu, se não me falha a memória. Rapaz, eu posso voltar agora esse processo, viu? Bom, então vamos voltar. Tá bom. Tá. Então, colegas, a conselheira relatora está dando, em relação ao item 189 da pauta, não, desculpa, em relação ao item 190 da pauta, ela está dando provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo a dedução da área de preservação permanente de 1.877,9 hectares. Não tem ADA tempestiva nos autos, mas tem um laudo e ela está aceitando o laudo.
Luiz, como você vota? Eu vou divergir, até porque é um funcionamento que eu já tenho, como o Francisco bem colocou, eu faço parte daquela parte da turma que entende que o ADA é imprescindível e como forma de comprovação. Ok. Aí eu vou divergir. Ok. Gregório, como você vota? Relatora. Relatora. Francisco. Eu vou divergir. Renata. Aliás, Renata mantém o voto. Minha Rafael. Rafael. Relatora. Só confirmando, não há ADA, correto, Renata? Hã? Não há ADA, correto? Ou ADA, ato declaratório ambiental. Não, estou perguntando, não há. Eu acompanho a divergência. Acompanha a relatora. A relatora, eu acompanho a divergência. Colegas, só vamos fazer esse aqui e já vamos encerrar, tá? O problema é que o próximo é da mesma contribuinte, né, Dene? Mas a gente não tem, só se for seguir adiante e fazer a gravação por conta. Porque a nossa assessora lá que está fazendo a gravação tem que encerrar às 18 horas. Eu estou olhando aqui para ver se é igual e é só outro período. Que período que é esse? Ah, não, tem alguma coisa diferente. Ah, esse aqui tem uma coisinha diferente. Tem alguma coisa diferente aqui. Não, o resultado é o mesmo. E já para a gente se prevenir, qual é o exercício desse e qual foi, e quando o crédito tributário se aperfeiçoou? 191. Exercício 2003, o crédito tributário foi 2007. Olha aí. E aí, doutor Gregório, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não está decaído, não. Não, então não está decaído. Não tem risco de decadência. Não é potencialmente decaído. Ah, esse aqui é diferente. Isso é o contrário. É igual, mas é diferente. Tá. Colegas, em relação ao item 190 da pauta, ocorreu um empate, então. Então vai ficar assim, ó. Conhecimento foi integral, né, Renata? Do recurso. Tá. Para o item 190 da pauta, vai ficar assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso, restabelecendo a dedução da área de preservação permanente de 1.877,9 hectares, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Então ficou isso, o outro a gente não vai julgar agora. Se de repente abrir uma brecha amanhã, depois, ou seja, a gente pode até, para não ficar, julga um e fica o outro sem julgar, né, a gente pode até, de repente, arriscar, né, tentar julgar, mas por hora, vamos julgar só um. Tá, então ficou esse o resultado do item 190 da pauta. O nosso horário agora já está
falta 2 minutos para as 18 horas, está encerrando já. Vamos finalizar a nossa reunião. Rafael, Francisco e Ana Tereza podem encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.